Boa noite. Boa noite. Ex-vice-presidente do Banco do Brasil é preso em operação da Polícia Federal. Dilma afirma que a inflação preocupa e que a marolinha dos tempos de Lula virou onda. Câmara vota mais itens da reforma política e altera datas de posse de presidente e governadores. Sindicato que representa parte dos empregados da CPTM aceita a proposta do governo. Com isso, não haverá greve. Mulher é mantida refém dentro de shopping na zona leste de São Paulo. Ex-vice-presidente do Banco do Brasil é preso em operação que apura lavagem de dinheiro em diversos países. Segundo a Polícia Federal, 3 bilhões de reais foram lavados em 3 anos. A Operação Porto Vitória cumpriu 11 mandados de prisão em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Foram apreendidos R$1 milhão e bens, mas a estimativa é a de que 3 bilhões de reais foram lavados durante os 3 anos de atuação das empresas envolvidas, entre elas bancos, corretoras e até doleiros. Um dos presos é o ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Alan Simões Toledo, que trabalha hoje no Banco Banif. No BB, Toledo dirigiu até 2012 uma das áreas mais importantes da instituição, a vice-presidência de atacado, negócios internacionais e private banking. Segundo o delegado da Polícia Federal, Alberto Ferreira Neto, que coordena a operação, além do Brasil, os criminosos lavavam dinheiro em operações no Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos e Hong Kong. A exportação, para que os senhores tenham ideia, chegava até 5.000%. A empresa comprava um produto, diz que comprava um produto aqui no Brasil por R$20 mil, por exemplo, e exportava esse produto à Venezuela por R$1 milhão. Dessa forma, ela conseguia justificar a retirada de divisas da Venezuela e colocar esse dinheiro de forma legal dentro do Brasil. Ocorre que no cruzamento de dados com a Receita Federal, nós vimos que, a despeito de eles remeterem milhões de dólares para Hong Kong, nunca nenhuma mercadoria entrou no Brasil. Então, a importação era só uma farsa. Os detidos vão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa. É importante pontuar que essa organização criminosa usa o sistema formal, o sistema formal do mercado do sistema financeiro para fazer essa evasão de divisas. Eles encontraram uma brecha no sistema, talvez por uma falha de controle, que encaminhavam dinheiro pelo sistema formal. Em sessão tensa, a CPI da Petrobras aprova a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Os deputados querem que Okamoto explique as doações de 3 milhões de reais feitas pela Camargo Corrêa ao Instituto Lula entre 2011 e 2013. A empreiteira investigada na Operação Lava Jato é uma das empresas suspeitas no esquema de corrupção na Petrobras. Além das doações ao Instituto, os deputados também querem explicações sobre o repasse de R$1,5 milhão de reais da Camargo Corrêa para a empresa de palestras do ex-presidente Lula. A convocação foi aprovada num bloco de 140 requerimentos, que incluem acariações entre o ex-tesoureiro petista João Vacari Neto e delatores da Operação Lava Jato, como Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco. Também foi aprovado o acesso aos sigilos bancário, telefônico e fiscal do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e da empresa dele, a JD Consultoria. A bancada do PT protestou contra a aprovação em bloco. Essa é uma evidência clara de querer partidarizar o processo de disputa. A oposição reagiu ao protesto petista. Eu acho que é importante, eu acho que interessaria até o próprio PT, até o ex-presidente Lula, que ele viesse aqui para esclarecer. É importante, nós vivemos uma democracia e queremos transparência. Na Bélgica, a presidente Dilma Rousseff afirma que a inflação preocupa bastante. Ela disse que a marolinha citada por Lula virou onda. Dilma encerrou hoje a participação na cúpula de países europeus e latino-americanos. Dilma teve reuniões separadas com o primeiro-ministro da Grécia, Alex Tsipras, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Indagada se os problemas na economia mundial continuam sendo apenas uma marolinha para o Brasil, como disse o ex-presidente Lula em 2008, Dilma inovou na comparação. Para nós, naquele momento foi sim, senhor.
Óbvio, porque depois a marola se acumula e vira uma onda. Agora, sabe por que ela vira onda? Porque o mar não serenou, meu filho. A presidente atribuiu a alta da inflação à seca no Nordeste e no Sudeste e ao ajuste cambial. E assegurou que o governo está se esforçando para frear o aumento de preços. Preocupam bastante, porque a inflação é um objetivo que nós temos de derrubar e derrubar logo. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação. Não pode e não vai. Dilma decidiu antecipar sua volta ao Brasil para participar do 5º Congresso do PT. Já com a presença da presidente Dilma Rousseff, começou agora há pouco o 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. O evento acontece em Salvador, na Bahia. Participaram da abertura o presidente da legenda Rui Falcão, o prefeito de São Paulo Fernando Haddad, entre outros políticos. Neste momento acompanhamos o discurso do presidente Lula. E, em instantes, quem deve falar após o ex-presidente Lula é a presidente Dilma Rousseff. O encontro da militância acontece em meio a divergências entre membros do partido. Alguns deles fizeram críticas à atual condução da política econômica do governo Dilma e atacaram o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Outros dirigentes saíram em defesa do ministro. O 5º Congresso Nacional do PT vai até sábado. E a Câmara dos Deputados debateu hoje mais temas da reforma política. Pelo texto aprovado à tarde, o presidente da República tomará posse no dia 5 de janeiro e não mais no primeiro dia do ano. E os governadores no dia 4. Também foi aprovada a redução de 21 para 18 anos da idade mínima para a eleição de deputados federais e estaduais. Nos casos de governador e senador, a idade mínima cairia para 29 anos. Hoje ela é de 30 anos para governador e de 35 anos para senador. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Entre todos os desajustes da economia brasileira, o que tem maior impacto político eleitoral é a inflação alta. A inflação no Brasil está em 8,47%, medida pelo IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses. Isso é muito alto, é coisa que não se via desde 2003, quando Lula tomou posse. É grande a inquietação dos operadores políticos do governo com essa taxa de inflação alta. As maiores vítimas da inflação são os brasileiros pobres, entre eles os clientes do Bolsa Família, que são ou eram eleitores cativos do PT. Vem daí a preocupação de Dilma de arrumar desculpas. O presidente diz que é a seca que levou o preço dos alimentos, diz que é o desajuste do câmbio, diz que é a crise internacional. Todos são culpados pela alta de inflação, menos Dilma Rousseff. Isso é tudo conversa fiada. A inflação sobe, evidentemente que tudo tem peso, mas a inflação sobe sobretudo porque o governo deixou de tomar medidas que eram inadiáveis desde 2011. O quadro se agravou em 2014, mas era ano eleitoral e Dilma se fingiu de morta. O preço vem agora. O brasileiro que vê sobrar mês no fim do salário não quer saber de desculpas. Ele quer o poder aquisitivo dele de volta. E isso Dilma não tem a menor condição de devolver. O preço político da inflação alta vai ser bastante salgado. Boa noite. Senado aprova projeto de lei que transforma em crime hediondo o assassinato de policiais, bombeiros e militares no exercício da profissão. Pelo texto, o fato de a vítima ser agente do Estado torna o crime qualificado. Com isso, a punição passará de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos de prisão. Nos casos de lesão corporal, o projeto define que a pena será aumentada de 1 a 2 terços. É considerada lesão grave aquela que provoca incapacidade permanente para o trabalho. O texto que segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff também prevê a aplicação de pena mais dura quando o delito for cometido contra cônjuge, companheiro e parente em até 3º grau desses agentes de segurança. Funcionários da CPTM aceitam o reajuste salarial oferecido pela empresa e desistem de greve planejada para amanhã. A assembleia da categoria terminou agora à noite.
Os funcionários da CPTM ligados ao Sindicato dos Ferroviários de São Paulo decidiram aceitar a proposta do governo e descartaram a possibilidade de greve amanhã. Foi durante uma assembleia no começo da noite. Os ferroviários queriam 9,29% de reajuste, mas aceitaram os 8,25% oferecidos pela companhia durante uma reunião esta tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Esse aumento significa um ganho real de 1,5%. Foi um acordo muito parecido com o que foi fechado com os metroviários. Na quarta-feira passada, uma paralisação de 12 horas, segundo a CPTM, prejudicou cerca de 2 milhões de usuários. Uma mulher foi mantida refém por quase 1 hora dentro do shopping Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Um homem que seria um ex-funcionário de uma loja do shopping rendeu a mulher com uma faca por volta das 4 da tarde. Ele teria ido ao local negociar os termos da rescisão contratual e ameaçou a vítima para pressionar os ex-patrões. Quase 1 hora depois, ele libertou a refém e se entregou. A mulher não se feriu. As lojas foram fechadas. Apesar do homem ter mantido a refém dentro da unidade da Vivenda do Camarão no shopping, a empresa diz que nenhum dos dois pertence ao quadro de funcionários ou ex-colaboradores da rede. Depois de mais um dia de tempo firme e ensolarado, os meteorologistas prevêem mudanças para amanhã. A frente fria que estava no sul do país chega a São Paulo. Ela não traz chuva, mas deve melhorar consideravelmente a qualidade do ar. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. O dia promete ser mais fresquinho aqui na capital paulista, mas não teremos chuvas significativas. É que a frente fria que veio do Rio Grande do Sul finalmente conseguiu romper o bloqueio aqui no Sudeste, trazendo muita nebulosidade para as regiões sul e leste do estado de São Paulo, o que até melhora a qualidade do ar, mas não provoca chuvas, apenas uma garoa. No norte paulista, o sol ainda predomina e os termômetros chegam à marca dos 28 graus em Franca, 29 em Barretos e 30 graus em São José do Rio Preto. Aqui na faixa leste, por causa do tempo mais fechado, as temperaturas não sobem muito e a máxima fica em torno dos 24 graus na cidade de Sorocaba e dos 25 em Campinas, em Santos e em São José dos Campos. A Grande São Paulo também vai ter um dia mais fresquinho amanhã e bastante nublado. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima à tarde só de 23 graus com chuviscos isolados. No final de semana, o sol volta a predominar e tanto no sábado quanto no domingo, os termômetros chegam à marca dos 26 graus. São Paulo tem milhões de ruas e numa cidade tão grande, algumas vias de bairros diferentes acabam tendo o mesmo nome. Nossa equipe foi atrás de alguns exemplos e mostra como essa duplicidade pode causar confusão. Você já tentou procurar a rua São Paulo no seu GPS? Olha aí, tem 10 só aqui na capital. Mas se o nome é igual, as condições de cada uma das vias são bem diferentes. Esta, por exemplo, fica no bairro Sol Nascente, na Zona Norte. Quem mora aqui precisa percorrer 15 quilômetros na rodovia Anhanguera para chegar na Marginal Tietê. E quem diz que tem ônibus para levar todo mundo? Muita gente está vindo pela Anhanguera e subindo até a pé para vir aqui, para não estar pegando outro ônibus. Isso sem falar nas calçadas esburacadas. Tem cadeirante, né? Tem dificuldade para andar no meio da rua e tem calçada que não está pronta ainda. A calçada desta outra rua São Paulo, na Liberdade, até que é boa, mas vive cheia de lixo. Pelo menos o transporte aqui é suficiente. Uma das vantagens também aqui é que o metrô é perto. A dona Suzana mora na rua há 30 anos e já perdeu a conta de quantas vezes erraram o endereço dela. Uma vez eu contratei esse serviço, a pessoa, em vez de vir parar aqui, foi parar na Zona Norte. A confusão com nomes iguais chegou até o seu Herman, que mora perto da represa de Guarapiranga, zona sul da cidade. A casa dele é a única desta rua calmíssima, que se chama Palestra Itália. Por isso tudo por quê? Porque o Clube de Campo do Palmeiras fica ao fundo aqui no final da rua aqui. Então acho que era uma homenagem, ou era para ser uma passagem. A rua Palestra Itália original fica na zona sul e não é toda asfaltada não. Aqui tem muita tranquilidade, tem natureza, só que não tem esgoto. Até hoje a tubulação de água está chegando agora e falta energia com frequência. Já a nova rua Palestra Itália é a antiga Turiaçu e fica aqui na zona oeste da capital. A mudança é para homenagear o estádio do Palmeiras, que fica aqui. Mas mesmo com tanta gente, tanto torcedor e tanto carro, engana-se quem pensa que a estrutura daqui é impecável. Basta chover um pouco
para que a via se transforme num verdadeiro rio. Como a gente é da região, conhece os caminhos, a gente tenta evitar ao máximo para não passar aqui em época de chuva. E olha que a rua tem trânsito o dia todo, mesmo sem chuva. Quando tem jogo, então... Você tem que procurar outro lugar para poder passar. Que passar por aqui não tem como não. O seu Zezito vende pastel há 20 anos aqui. Ele não aprova a mudança, não. Que eu acho que seria bem mais importante resolver um problema da enchente do que trocar o nome da Turiaçu. A seguir, luto no mundo do cinema. Morre o ator Christopher Lee. E uma promessa para o Mercadão que ainda não saiu do papel. Em torno do local, o famoso ponto turístico da cidade sofre com a falta de estacionamento e lixo acumulado. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, nós vamos falar sobre a sexualidade na terceira idade. Tem mestres da gastronomia e o som da banda Rod Hanna. Acho que você não pode perder essa pauta. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando, né? Morre em Londres, aos 93 anos, o ator Christopher Lee, um dos mais famosos vilões de filmes de terror. O ator, nascido em Londres, ganhou fama entre os anos 50 e 70 em 7 filmes, como Drácula e o Monstro de Frankenstein. Foi também o vilão Scaramanga em 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Depois, Lee também viveu Saruman, o mago sedento de poder da trilogia Senhor dos Anéis. Foi o Conde Dooku que combateu os Cavaleiros Jedi em Guerra nas Estrelas, trabalhou em vários filmes do diretor Tim Burton e deu voz a personagens de A Noiva Cadáver e Alice no País das Maravilhas. Christopher Lee também fez carreira na música. No ano passado, para comemorar os 92 anos de vida, lançou o álbum Metal Night, seu terceiro trabalho musical solo. Lee dizia que Don Quixote é o personagem de ficção mais metaleiro que ele já havia conhecido, por ser um grande homem cheio de atrevimento, coragem, determinação, romantismo e sonhos. Um dos principais pontos turísticos de São Paulo, o mercado municipal, atrai trabalhadores e turistas de outras cidades, estados e até países. Mas entre eles, uma reclamação é comum: a falta de estrutura no entorno, principalmente de vagas de estacionamento. Há 1 ano e meio, o prefeito Fernando Haddad prometeu uma reforma, mas até agora nada foi feito. Quem precisa descarregar mercadorias dificilmente escapa da fila. Normalmente se demora, depois que chega nesse lugar que nós estamos, 1 hora para você conseguir estacionar. A gente teve que dar uma volta todo o quarteirão para ver se a gente conseguia acesso, pelo menos lá na entrada. Muito complicado. O prefeito Fernando Haddad, durante um encontro com comerciantes, chegou a anunciar uma reforma para melhorar os acessos ao Mercadão e também calçadas e a iluminação do entorno. O dinheiro, segundo o prefeito, R$6 milhões, já tinha até sido repassado pelo Ministério do Turismo. A notícia foi veiculada no site da prefeitura na internet. Isso foi há 1 ano e meio e até agora nada da obra. Seria perfeito se tivesse uma calçada adequada para as pessoas poderem caminhar, né? Porque é muita gente. Ou então, principalmente o trânsito, que é muito trânsito.
Na mesma época, houve também a promessa de uma garagem subterrânea para o Mercadão, que seria construída por uma empresa privada em troca do direito de explorar o estacionamento. A prefeitura diz que, nesse caso, o atraso é do Tribunal de Contas do município, que precisa autorizar a licitação para escolher a empresa. O estacionamento provisório no lugar dos edifícios São Vito e Mercúrio, que foram demolidos, foi desativado no fim do mês passado. O uso da área foi cedido ao SESC, que pretende construir uma unidade de lazer. Com isso, a situação de quem frequenta o Mercadão e precisa estacionar ficou ainda mais difícil. Antes tinha um bolsão ali, agora vai virar um SESC, que eu acho que não funciona para a região. E lá aliviava bastante, mas agora a gente fica aí pelo menos 20 minutos, meia hora só para estacionar o carro. Essa é a parte ruim do Mercadão aqui, para estacionar o carro é cansativo. Esse mercado municipal é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter orgulho de São Paulo. E o entorno está largado. Acabei de ver italianos, estrangeiros maravilhados e chegam aqui, essa coisa muito feia, é uma pena. Procurado, o Ministério do Turismo respondeu que não há em seu sistema nenhum contrato celebrado com a Prefeitura de São Paulo que tenha como objetivo o mercado municipal. Já a Prefeitura informou por meio de nota que as obras do entorno do Mercadão estão em fase de elaboração e que serão iniciadas em até 180 dias. De acordo com o texto, serão reformados aproximadamente 2.000 metros quadrados. A nota diz ainda que são realizadas ações diárias de limpeza e manutenção no entorno do mercado. São 9 varrições e 2 lavagens por dia na região. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Hoje Tem te leva a um festival de Pinhão. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.